pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem na Pauta. Prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem tá operando pra gente hoje é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Então, lembrando que a gente tá nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Amazon Music e Google Podcasts, e também em vídeo no YouTube. Então, hoje a gente tá aqui pra contar uma história muito impressionante. A gente tá aqui com o Maurício Decker, que traz uma história sensacional sobre uma viagem que ele fez, onde ele conheceu de perto ali a história dos sobreviventes do voo 571 nos Andes. Então, só contextualizando para quem não conhece, né, ou para quem não se lembra bem dessa história, recentemente até a Netflix lançou o filme A Sociedade da Neve, que concorre agora no Oscar nesse domingo, a algumas categorias, mas que traz uma ótima representação dessa história de 16 sobreviventes uruguaios que faziam parte de um time de rugby e que sofreram um acidente ali na Cordilheira dos Andes em outubro de 1972. Talvez você tenha escutado essa história também no filme de 93, que é bem famoso e também tem um livro. Então, imagino que você já deva ter citado essa história em algum lugar e a gente vai falar sobre isso hoje e como o Maurício conseguiu ali acompanhar de perto algumas memórias desse acontecimento. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos. Que legal, muito legal de ter aqui. E antes de mais nada, pra gente começar, eu queria saber quem é o Maurício. Você é curitibano, é paranaense? De onde você é? Eu costumo brincar que eu nasço um pouco em cada lugar. Eu sou curitibano, meus pais são de Santa Catarina, mas eu nasci aqui. Uhum. E, bom, cresci por eles serem professores, eu cresci numa casa com muitos livros, né? Acabei indo para o mundo primeiro eu estudei geografia na Universidade Federal do Paraná, depois fiz letras e acabei me tornando editor de livros, que faz mais de 20 anos eu trabalho com isso aí. Ah, bacana, e sua profissão. sempre viajando, sempre que eu posso, né? Nas Se eu pudesse, vagas, eu só viajar. Ah, claro. Eu ia perguntar justamente isso. Esse teu sangue mais aventureiro aí veio da onde? Sempre foi algo que teve em você? Então, eu acho que isso aí, na verdade, que vem de pequeno, com certeza, nas minhas memórias remotas. Assim, eu tenho um irmão do meu pai que me levava para viajar desde muito pequeno. Ele tinha a mulher dele em Santa Catarina, com os filhos lá, e o filho mais velho dele tinha minha idade. Então ele ia visitar lá a família e me levava para brincar com meu primo. Ai, que legal. Desde os 5 anos, começando de ônibus, depois com os primeiros carros que ele teve. Tá? E eu amava ir para a estrada com ele. Então eu acho que o gosto por estrada começou ali, muito pequeno. Porque era a coisa que eu mais adorava, era pegar a estrada. Eu queria ser motorista de ônibus e tal. Dali aí vem a história que eu acho que começa a história da bike, que depois ia aflorar muitos anos depois. Mas eu, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, meus avós moravam numa cidadezinha muito pequena, bem no meio de Santa Catarina lá, Atalanta. E eu passava minhas férias de inverno e verão lá. Então eu passava 3, 4 meses do ano lá. E eu pegava a bicicleta do meu avô, que era uma daquelas Monarch antiga, com freio de pé, sem marcha e tal. E saía pedalando pela cidade. Só que assim, eu não fazia a menor ideia da distância que eu fazia. Eu saía muito cedo, a minha avó colocava uma caixa de papelão com frutas, com cana, ela tinha todo um pomar lá completo, botava tudo que é tipo de fruta, com uma faquinha para laranja, cana de açúcar, água, tal, não sei o quê. Ela sabia que eu demorava para voltar. Um banquete. E aí eu ia longe, voltava às vezes à noite, ou anoitecendo, no final da tarde e tal. Quando eu fui fazer de carro, esses caminhos, para relembrar os caminhos que eu fazia ali quando eu era pequeno, eu descobri que eu chegava a pedalar 70 quilômetros. Meu Deus, é muita coisa. Eu era pequeno. Então, assim, ali tem um pouco disso. Depois, claro, com a vida, a gente fui largando e tal. E um tempo depois, bom, aí ali em torno dos 18 anos, eu me tornei, comecei a escalar as montanhas aqui do Paraná sozinho. Eu, um amigo, meu melhor amigo e tal. E aí também algumas coisas sozinho. Comecei a fazer todas as montanhas ali do Conjunto do Marumbi, depois do Paraná ali. Enfim, aí e também começou esse gosto de estar só, de ficar bem comigo mesmo. De não ter medo muitas de ficar horas passando sozinho, de acampar, de passar noites sozinho em lugares... Não precisar ter aquela companhia para fazer as coisas. Exato, né? Eu fiz o meu primeiro acampamento sozinho, escalei primeiro montanha sozinho, tudo sozinho aos 18. Que legal. Dali eu comecei. E aí também comecei a curtir essa parada de ficar com a natureza, solo ou com amigos. Eu nunca gostei muito de turma grande, assim. Não por aversão, nada disso. Eu gosto mais, pessoal, eu gosto mais de estar pela dinâmica da coisa, né? Sim. É mais fácil em 2, 3 do que você em 40. Sim. Então sempre gostei. E sozinho sempre me dei bem comigo mesmo. Legal. E aí acho que foi mesclando um pouco. Depois, muito tempo depois, eu fiz uma caminhada em 99. Eu fiz uma caminhada pela Praia do Cassino inteira. E quando eu voltei, eu cheguei aqui numa livraria, comprei e descobri o livro do Antônio Olinto. O Antônio Olinto é o nosso patriarca da cicloviagem no Brasil aí, né? E ali eu falei,
é possível, então, fazer uma maluquice dessa que eu tinha na cabeça, mas não tinha contextualizado como no livro do Olinto, né? Sim. E aquilo me fez ver que era... também, aquilo me fez ver que era real, que dava para você levar a sua barraca ali, né? A possibilidade dos alforjes e tal. E dali comecei a fazer minhas primeiras viagens curtas de 100 quilômetros, de 300 quilômetros, de 700 quilômetros. Curtinhas. Aí foi aumentando até fazer as maiores. Caramba, é porque andar de bicicleta é uma coisa, agora viajar de bicicleta deve ser outra completamente diferente. Totalmente diferente. Né? E eu considero a grande paixão da minha vida, porque assim, quem viaja de bicicleta sabe que é uma coisa totalmente distinta. Não existe coisa como viajar de bicicleta. Eu falo para as pessoas, se você viaja a pé, eu já fui mochileiro, já peguei carona, sei como é, mas às vezes você é visto como, entre aspas, como vagabundo, cara não faz nada, maconheiro, tal, não sei o quê. O cara é visto assim pelo trânsito, Sim. né? Pela galera que tá ali. Muita gente dá carona, mochileiro, bacana, mas normalmente você vê como um andarilho qualquer que não tá nem aí, que não faz nada da vida. Uhum. Se você vai de moto, você é o cara ricão que tem moto, está viajando na América do Sul, então você para num posto, né? Sempre aqueles caras paramentados e tal. Se você tá de carro, você é mais um carro no posto ali, você é um turista, tá normal. Passa despercebido. Agora, quando você chega com a bicicleta carregada, todo mundo vem até você, é natural, é um movimento natural. Sim. Seja uma família, seja um senhorzinho que tá ali, seja o frentista, seja qualquer um caminhoneiro, vem, pô, onde é que você tá vindo, onde é que você tá indo, já começa a conversa e os caras não acreditam às vezes na quilometragem que você tá fazendo, e daí querem te oferecer de tudo, porque você vê como um atleta esforçado, te vê como um cara que tá ali fazendo uma coisa saudável, então assim, as atenções são totalmente diferentes, e aí acaba te oferecendo almoço, janta, uma cerveja, um vinho, né? Convido para ir para casa, eles querem escutar a história, querem que os filhos conheçam, caramba! Sabe? Então uma hospitalidade diferente. Não, viajar de bicicleta é outra coisa, é outro planeta. E qual foi a primeira viagem de bicicleta que você fez, assim, propositalmente pensando, assim? Viagem grande? Uhum. A primeira maior que eu considero, assim, foi no inverno de 2011, eu tinha resolvido ir até o Uruguai, só que eu trabalhava numa editora, eu tinha 15 dias de férias, era inverno, e aí eu não conseguiria num ritmo forte ir até Montevidéu, mas peguei chuva, frio, muito vento contra e peguei um ciclone lá em Torres, no Rio Grande do Sul. Para ajudar. E aí acabei que pelo tempo não daria para ir e voltar de ônibus, eu acabei indo até Porto Alegre só. Dali de Porto Alegre eu desisti até para poder ter um tempo de volta. Para ter um tempo de voltar e descansar um pouco, porque já tinha que trabalhar de volta e tal. Né? Mas foi a primeira viagem planejada com mais dias, assim, com aquela logística de alforje, fazer a sua comida, barraca e tal. Né? Que legal, que legal. Então, antes da gente falar sobre a viagem agora de 2022, né, para os Andes, quando que você teve o primeiro contato com a história dos sobreviventes do voo 571? Foi pelo filme, foi pelo livro, foi pelo boca a boca? Então, não, foi pela biblioteca que a gente tinha em casa e ali eu comecei a ler, assim, eu comecei a ler de fato como ser humano com 4 anos de idade. Mas ler por gosto comecei com 16, em torno dos 16 ali. E aí ainda como leitor iniciante, estava ainda buscando coisas, encontrei o livro do Piers Paul que foi em 73, ele escreveu um ano logo, é um livro muito fresco, porque aqueles meninos que caíram na cordilheira ainda estavam muito jovens, estava tudo muito vivo ali, não fazia nenhum ano, ele começou a entrevistar ali logo em seguida do acidente e um ano depois o livro estava pronto já. Então, é um livro que traz detalhes que muitos outros livros não trazem, que eu acho importante. Enfim, eu acho muito bem escrito, eu acho uma obra assim, e para mim é um livro muito importante porque ele abriu não só o meu gosto pela leitura, para valer mesmo. Depois aos 18 anos eu comecei a ler 2, 3 livros por semana, mas ele me abriu esse mundo da literatura de viagem. Aí você pega Amir Klink, você vai ter os grandes montanhistas, né? Você vai ter o Reinhold Messner, os exploradores antárticos, né? O Amundsen, o Scott, o Shackleton, esse tipo de literatura começou a me fascinar, e eu falo até hoje que minhas maiores universidades não foi nem geografia nem letras, foram esses livros. O que eu aprendi ali é muita coisa. Que legal. Então esse livro para mim tem esse significado muito importante. Eu conheci a história com 16 anos, depois logo em seguida, por acaso, saiu o filme Vivem, né? Sim. Vivos, que é Vivos, isso. Né? Na América Espanhola é Vivem. E daí já me impressionou muito também, porque eu já tinha lido e tal. E essa história sempre me cativou muito pela força. Eu acho que é a única história na humanidade. Tem outras histórias, como a do Shackleton na Antártida, mas essa história talvez seja mais impressionante em termos de sobrevivência. Porque é como eles falam, eles estavam num lugar onde naquele momento exato, eles eram os seres humanos mais miseráveis do planeta. Porque se você está até numa comunidade muito pobre da África, por mais pobre que seja, ele falou, se você caminhar em uns 10 quilômetros, você vai ter água.
Uhum. Né? Uma criança, uma mãe com uma criança vai achar água. Mas lá eles não tinham nem água, eles tinham que Especificamente, fabricar água e era muito escassa para muita Uhum. gente. Então eles não tinham água, não tinham roupa, não tinham comida. Aí daí Sim. ia acontecer tudo o que aconteceu. Então foram Uhum. 72 dias. Se você pensar 2 meses e meio numa situação dessa. Sim. Na Vou aproveitar e altitude, pedir no pro frio. Evandro colocar pra gente algumas fotos que a gente trouxe da época mesmo, né? A gente também vai trazer algumas fotos do Maurício depois, da viagem. Mas pra quem não conhece, né? Recomendo muito o filme. Entre os dois, eu recomendo o recente da Netflix. Eu acho que ele traz uma visão que eu nunca tinha pensado muito sobre. Então a gente tem aqui, né, algumas imagens passando aí pra vocês. Ali tá o Canessa costurando. Aonde? O Canessa é esse aqui. Ah, caramba. Foi ele que me recebeu. Ah, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Aqui é bem interessante, porque no filme atual aparece Sim. bastante essa montanha. Sim, aparece muito. Foi gravado na Espanha, em Serra Nevada. Tem o documentário no Netflix Tem também. também. Então eles explicam, mas eles foram aí e gravaram todo o fundo, e o fundo é real. E eu, como tive lá, eu reconheço todas essas montanhas. Caramba! Aqui é o Sosneado, ela tem 5.000 e poucos. E esse aqui era o que fechava a vista deles para a Argentina. Uhum. Né? Eles não teriam como saber que tinha um vale, que é o Vale do Rio Atuel, lá embaixo. Sim. Eles Vendo, né? Não tem como eles não faziam dizer, né? essa quantidade de neve, e eles não não faziam a tem menor ideia de onde tinham caído, porque até o piloto errou a localização, né? Foi um erro humano. Sim. Essa fuselagem não existe mais, ela foi queimada um mês depois. Ela foi queimada um mês depois por tudo que aconteceu ali, né? Uhum. Simbolicamente também, assim, pra encerrar ela foi queimada e aí onde eles estão é um glaciar. Uhum. E ela foi tragada por esse glaciar, os restos dela, e o glaciar tá levando ela para baixo cada vez mais. Mas existe restos ainda do avião, pedaços, né? Uhum. Hélice, janela, pedaço de motor. Porque é uma estrutura muito grande, né? Então... Tem asas, tem Uhum. trem de pouso. Bacana. Então agora falando um pouquinho sobre quando que você teve essa primeira ideia? Assim, quando essa ideia pensou na cabeça, e se eu fizer isso? Quando que isso surgiu? Quando eu comecei a viajar de bicicleta, eu fico bolando mil viagens que eu gostaria de fazer, como todo viajante. Mas essa viagem sempre ficou, eu sempre falei, um dia, não sabia que ia ser de bicicleta, eu sabia que um dia eu ia no local onde eles estiveram para poder ver aquela paisagem, sentir o que eles sentiram ali um pouco e tal. E isso aí faz muito tempo, era de quando eu era adolescente mesmo. Mas ela começou a ganhar corpo na pandemia. Eu tive um problema nas costas, eu tive 2 hérnias de disco que acabaram comigo. Eu fiquei 4 anos muito debilitado. Caramba! Muito debilitado mesmo, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia tomar banho direito, eu não conseguia sentar, levantar, não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentado, era dor 24 horas por dia. Nossa. Uma dor de chorar, assim. Então, isso antes da pandemia? Antes. E aí eu achei que eu até não fosse mais voltar a fazer nada, assim, voltar no desespero. Você acha que você não vai fazer mais montanha, mais bicicleta, nada. Eu consultava um monte de médicos, falei, não, isso não é para cirurgia, espere, tem que ter paciência e tal. Mas foram 4 anos para voltar. E aí, claro, fiz uma reabilitação, fiz natação, fiz fisioterapia, fiz reforço muscular e tal. Ali no final, foram 9 meses bem intenso de tratamento. E eu comecei a pedalar como parte do treinamento, até chegar a fazer 70 por dia. Caramba! Eu sabia que eu ia fazer uma viagem em breve, porque veio a pandemia, aquela coisa, a gente fez uma releitura da vida também, né? Claro. E eu tinha feito uma viagem a maior, que eu tinha feito até a maior colônia de pinguim fora da Antártida, de bicicleta, né, na Patagônia. Que legal. E eu falei, tá na hora de fazer outra. Não sabia o que ia ser ainda, mas como veio se aproximando a data dos 50 anos da história, aí eu pensei, putz, seria interessante fazer agora, né? Fazer uma homenagem aos caras aos 50 anos seria simbólico, assim. E aí foi crescendo a ideia. O timing te motivou ali a tirar do papel mesmo. E também tanto pela minha recuperação das costas, quanto por fazer uma coisa, para comemorar até a recuperação, uma coisa intensa, né? Eu sabia que entrar na cordilheira, depois que eu tive a ideia, tudo de bike e entrar na cordilheira, eu sabia que ia ser, eu queria entrar sozinho, intenso, sabia né? que ia ser bastante forte, então tinha que se preparar bastante. E aí aproveitei aquele período da pandemia, que tinha tempo, e me pedalava todo dia, né? Parece que tudo... foi pra ser, né? Os 50 anos, aquela saída da pandemia que todo mundo tava ansiando, né? Por voltar a viajar e fazer as coisas que amava, né? Caramba, que interessante. E quanto tempo você levou pra se preparar? Mais ou menos. Preparação numa viagem dessa, sempre dá pra se preparar em pouco tempo. Assim, relativamente pra quem tem um condicionamento, tem uma memória corporal de esporte e tal, dá. Mas eu levo... Nessas minhas viagens maiores, eu levei sempre 1 ano me preparando. Sempre. 1 ano? Pra ficar bem pra perder peso, né? Perder peso, ganhar musculatura, ganhar alongamento e tal. Eu nunca tive nenhum tipo de lesão ou dor nesse tipo de viagem, nunca me machuquei. Nunca, que bom. Mas pelo treinamento. Né? Sim.
E então teve esse preparo físico muito grande, mas teve algo que te preparou emocionalmente para essa jornada? Você pensou nisso ou nem era uma coisa que você imaginava, assim? Não, eu imaginava que na hora que chegasse lá, a emoção ia ser muito forte. Mas até então eu tinha bolado essa viagem justamente assim, vou até lá. Aí, bom, então eu sabia que um dia eu iria até lá. Depois eu decidi que ia de bicicleta, fazer toda essa jornada. Quando eu decidi de bicicleta, eu falei, bom, eu tenho que sair de um ponto. Sim. E aí que surgiu a ideia. Eu falei, pô, não vou sair daqui de Curitiba de novo, sair pedalando. Já fiz alguns caminhos saindo daqui, né? Eu falei, não, seria interessante sair da onde eles saíram, de Montevidéu. Olha só. A primeira ideia foi sair de Montevidéu, de repente do aeroporto até onde eles caíram. Eu falei, mas os caras vivem lá, e se eu entrasse em contato com um deles e conseguisse saísse da casa de um deles? Que aí fica mais simbólico. Daí dessa ideia já veio, mas chegar lá de mão abanando, eu vou ter que fazer um presente pros caras. Se eu fizer uma camisa com o layout do time de rugby, do Old Christians, chegar lá, entregar, daí já veio mais ideia, mas então se eu conhecer o cara, eu vou botar o nome dele com o número dos sobreviventes. Aí pensei em fazer uma camiseta com o número dos que morreram, uma camiseta com o número 50, que era a que eu ia levar, outra pro Arriero, que salvou eles lá no Chile. E aí foram surgindo as ideias e eu fiz essas camisetas. Eu entrei em contato consegui entrar em contato com o Canessa, né? Com o que loucura Canessa. Isso! Foi o quê? Por pessoas em comum? Então, essa história é bem interessante também. Os dois que saíram para buscar ajuda da montanha foi o Roberto Canessa e o Nando Parrado. Então, assim, obviamente, dos 16 sobreviventes, obviamente a escolha recaía imediatamente em um dos dois. Sim. Eu falei, vou tentar um contato com os dois. Aí, por acaso, nas minhas pesquisas, eu não gosto, toda vez que eu faço uma expedição assim, que eu cruzo o deserto, ou que eu subo montanha, eu não gosto de usar... tem gente que me acha tosco até, mas eu não gosto de usar localizadores e com GPS, tá? Então eu vou sempre no olhômetro, eu vou estudando, até pelo meu amor à geografia, de conhecer, de estudar paisagem, de estudar desde pequeno também eu tenho essa paixão. E então eu estava estudando muito bem ali pelo Google Earth, estava estudando as montanhas, como que eu ia me orientar, a questão climática, a questão de terreno, estava estudando muito. E aí nesses estudos eu descobri uma galerinha lá que pegou uma Kombi e foi de Chapecó até a casa dos sobreviventes lá em Montevidéu. E aí, de repente, uma foto com os caras lá, com 3 dos sobreviventes. Tava o Canessa, tava o Roy Harley e o Coach Inciarte, se eu não me engano. Tava os 3 lá, sorrindo e tal. E aí, no final tinha lá, os caras narravam a expedição, assim, no final tinha um e-mail do cara. Daí eu falei, é uma ponte, né? O cara conheceu, já teve lá, mandei um e-mail pedindo o telefone do cara para entrar em contato, ele passou o telefone. E aí eu liguei pro cara, falei da ideia, falei, não sou maluco, cara, não tô fazendo uma coisa, né? Expliquei minha ideia, minha história pro cara e tal. E aí ele falou que eles tinham, quando caiu o avião da Chapecoense, ele é um cara muito articulado ali em Chapecó e tal, ele tinha alguns amigos, ele perdeu alguns amigos nesse voo aí. E na época o Canessa imediatamente foi solidário com o pessoal da Chape lá e tal. Aí eles acabaram se conhecendo, papai, e ele foi conhecer o Canessa. E aí ele virou a minha ponte pro... Que legal, então realmente foi se conhecendo mesmo, conhecendo alguém que estava em contato e conseguindo essa ponte. Que Adriano Toninho, eu gosto sempre de agradecer, porque foi meu contato lá. Que legal. E aí dali, uns 3 meses antes da viagem, eu estava fazendo uma viagem de carro com meu sobrinho. Meu sobrinho não conhecia a Argentina, eu já fiz muitas viagens, eu amo a Argentina, eu sou apaixonado por aquele país. E o avô do meu sobrinho, por parte de mãe, ele era argentino. Faleceu e o meu sobrinho não conhecia. Eu falei, ele bolou essa viagem até, ele que me convidou. E nós fomos e andamos 10 mil quilômetros pela Argentina. Nossa, bastante. E na volta a gente passou pelo Uruguai. Eu falei com o Toninho, falou, teria como falar com o Canessa, dar uma intermediada e tal. Aí ele falou, o Canessa, você pode... Aí me passou o contato. Eu do hotel, eu mandei uma mensagem pro Canessa. E pra minha surpresa, eu falei, ele vai se comunicar. Ele ligou imediatamente, tocou meu telefone para o Canessa. Que legal. Eu sou flamenguista, mas é como se o Zico ligasse pra mim, né? Pra mim mais, esses caras aí são maiores, né? São mais ídolos pra mim. Sim, claro, é. E aí o Canessa me ligou, tá? Eu falei, pode vir aqui em casa, vem amanhã, eu quero te receber. Ele falou, não tenho muito tempo, mas eu vou tirar meia hora pra te receber, aí marcou. Aí fui no dia seguinte e chegou lá, recebeu eu e meu sobrinho super bem e já me deu um livro dele de presente. Que acessível. E por acaso ele tava com um tripé, com um celular na mesa, ele falou, tem que ser rápido, pediu desculpa, ele falou, tem que ser rápido porque eu tô atendendo
o diretor do filme que tá fazendo o filme Sociedade da Neve. Que legal! Eu tô indo pra Barcelona hoje à noite e a gente tá combinando porque eu tô dando a consultoria, Claro. as falas pra ele entender e tal. E eu vou sair hoje à noite pra Barcelona, por isso que eu não tenho tempo e tal. E mesmo assim me atendeu, né? E aí me deu um livro autografado dele. Nossa, papapá, que até foi muito, foi engraçado, porque aquele momento, assim, de conhecer o cara, né? E Sim. aí ele falou, não, ele perguntou da história, eu contei, daí eu falei, pô, já li, tem muitos livros da história de todos os sobreviventes e outros e tal. E aí ele falou, já li todos e tal. E por acaso, o único que eu não tinha lido era o dele. Olha só. Né? E o único que eu não tinha lido era o dele, porque acho que aqui estava esgotado, sob encomenda, não sei como é que era. Acontece. E aí foi engraçado, ele perguntou, e o meu, o que você achou? Eu falei, pois o teu foi o único que eu não li. Falta que esse. vergonha. Aí, enfim, conversamos e aí marcamos de sair. Que legal. Ele gostou da ideia. Ele, no primeiro momento, ele achou muito louco, né? Aí ele brincou com o meu sobrinho, falou, tem um tio louco como a gente e tal. Falou, mas falou, então tá, vamos sair da minha casa. Marcamos ali para meados de fevereiro, né? Pela questão, eu queria pegar uma janela de tempo em que eu entrasse já mais sem os peregrinos que vão lá de dezembro a janeiro. Ah, sim. Dezembro a fevereiro. Eu queria fugir desse pessoal, mas também não queria entrar tão adiantado pela época das nevascas. Claro. Então eu tinha que achar uma janela ali nesse termo e calculei mais ou menos o tempo de pedal, o tempo de subida na cordilheira e marcamos para fevereiro ali, metade de fevereiro para mais um pouco. E aí... Faz esse cronograma então pra gente, esse itinerário assim. Você saiu daqui de Curitiba, foi pra Montevidéu, normal, uma viagem normal. Normal. Fui de ônibus. Levei minha bicicleta desmontada, com os alforjes, tudo. Daí você chegou na casa do Roberto, né, do Canessa. E aí, como é que foi? Quanto foi de bicicleta? Quanto foi a pé? Como é que foi esse... Então, aí foi legal, porque né, eu cheguei e fiquei num hostel lá no centro velho de Montevidéu. Daí no dia seguinte, expliquei pro Canessa que estava chegando e tal. Que, primeiro falei que já estava indo para Montevidéu, para ele se preparando. Depois cheguei lá no hotel, falou, até amanhã, tá combinando. E aí ele falou pra eu chegar lá, acho que era 11 horas e tal. Aí eu fui pedalando, só que o meu hotel tava a 20 quilômetros. E eu peguei um vento contra ainda. Aí eu calculei com antecedência, mas eu cheguei bem apertado. Assim, eu cheguei no horário assim... 11 da manhã ou da noite? 11 da manhã. Tava estourando assim. Aí quando eu cheguei, o Canessa falou, olha, mais 5 minutos você não me pega mais aqui. Daí eu falei, o que houve? Ele falou, não, eu tô de plantão hoje, eu tô indo pro hospital. Entra no carro aí e vamos embora. Daí já entrei no carro e nós fomos pro hospital. E aí foi engraçado também, porque em todos os documentários que eu assistia deles e tal, eles sempre filmavam o Canessa no hospital, atendendo ali as crianças. Sim. E tal. E de repente eu me vi lá no documentário, verdade, acompanhando o trabalho dele, que eu vi a vida inteira em documentário. Eu tava ali com ele, né, como convidado dele, tudo, no hospital italiano de Montevidéu. E, bom, dali... ele me convidou para almoçar na casa dele. Aí eu ainda falei, olha, eu não quero atrapalhar, né? Eu só quero sair da sua casa para acampar ali no simbolicamente, né, tal. Ele, não, você é nosso convidado. Tal. Disso ele já vestiu a camiseta, na hora do almoço ele vestiu a camiseta que eu dei para ele, com o Canessa, o número 16 dos sobreviventes, para almoçar com ela. Um cara super querido, assim. E ali a esposa dele, ela tava fazendo uma blindagem, assim, porque o cara é famoso e tal. Claro. Então, de repente, eu tô lá dentro da casa dele, ela tava assim meio que me estudando. Eu vi que ela... um pouquinho desconfiada, eu vi que ela tava meio desconfortável, assim, comigo, né? E aí eu meio querendo sair fora, assim, pra não invadir a família, né? E daí, de repente, bom, a gente almoçou ali, todo mundo, os filhos dele, a mulher e tal. De repente, ela perguntou, tá, e o Maurício vai dormir onde? Perguntou pro Canessa. Falou, não, nós combinamos, ele vai dormir na barraca dele no quintal aí, pra sair cedo e tal, né? Não queria atrapalhar ele. Ela falou, como? Nessa hora tava caindo um temporal. Ela falou, como assim? Com essa chuva aí, dormindo no quintal? Não, ele vai dormir lá no rancho. E nisso o Canessa olhou espantado pra ela assim, ele vai dormir aí? Tipo, você convidando ele, vai dormir ele aqui? vai dormir aqui dentro? Não, tá bom. Ficou espantado assim. Tá, daí passou o almoço, ele, vem cá, vou te mostrar onde é que você vai dormir. Tá no rancho, ele falou, o rancho. Realmente, quando eu cheguei lá, atrás tem um jardim lá atrás da casa dele, aí chega no rancho, tinha uma portinha de ferro bem pequenininha, tinha que se abaixar pra entrar assim. Parecia um ranchinho mesmo. Sim. Quando eu entro, é um salão gigante, que é onde os sobreviventes se encontram todo dia 22 de dezembro, que eles comemoram o renascimento deles. Caramba, que local e especial. Ele falou, você vai dormir aí. Aí tinha um baita um sofá, assim, com banheiro, com lareira, uma biblioteca dele toda ali e tal. E aí eu fiquei ali, nisso no almoço, ele falou, nós vamos tirar uma siesta aí, vamos dormir um pouquinho e tal, descansar. E depois nós vamos pro aniversário da minha neta. Que eu também não sabia, foi sem querer, foi coincidência. E aí também, quando acordou tudo, era uma coisa em família, eu fiquei assim meio desconfortável. Falei, não... Claro, estranho, né? Vamos, né? Eu
eu vou dar uma volta pela cidade e tal. Conheci Vou jantar alguma coisa. Não, você é nosso convidado. Aí fomos, onde é que era o aniversário da neta dele? Nas quadras de rugby do Old Christians. Gente do céu. Então, aí eu conheci a sala de troféus, antes, depois do acidente, as fotografias, as canchas, né, e tal. Fiquei com toda a família deles lá, a grande família, estavam os irmãos do Canessa, que viveram tudo naquela época, né. Era uma criança, neta? A neta é uma criança. E aí, toda a criançada lá. Que fofo. Até ajudei eles a puxar coisa pra cá, pra lá e tal. Nossa, fizeram aqueles assados uruguaios fantásticos. Recebeu muito mais do que imaginava. Chegou a noite, falou, tenho que voltar pro hospital, tô de plantão, você quer curtir a festa ou quer ir comigo? Eu falei, não, vou com você. Aí foi pro hospital de novo, ficamos lá atendendo a noite no hospital. Depois voltamos pra casa dele. Na noite, na casa dele, eu achei que a gente ia se despedir ali, eu ia arrancar no dia seguinte, né? Aí ele falou, você dorme cedo? Como é que é o teu esquema aí? Eu falei, não, eu sempre fico escrevendo, lendo até umas 2 da manhã, meu horário é esse aí, meu horário normal. Ele, então espera aqui que eu quero conversar com você. Partiu tudo dele. Ele foi lá, tomou um banho, voltou, ficamos conversando ali na sala, onde ele se reúne, né? Pra mim aquilo ali foi um momento transcendental, assim, porque eu falei, não é possível que eu tô conversando na sala onde ele se reúne com o Canessa, ele tá me contando as coisas. Eu parecia sei lá, fora do corpo, eu tava assim. Em outro planeta ali. Caramba, que E aí legal. no dia seguinte, marquei de sair, eu sabia que ia sair bem cedo, falei, não se incomodem, tá? Ele tem um serviçal lá na casa dele. Falei, eu peço pro fulano abrir a porta ali, tipo um jardineiro ali, né? Ele abre, eu queria sair bem cedo. E aí foi assim que foi. Eu saí da casa dele muito cedo, acordei 5, 6 da manhã. Já tinha deixado as coisas pré-arrumadas já. E aí comecei o pedal ali com um dia de chuva, muito vento contra. Dia que já prometia ser difícil. Eu sabia que essa viagem ia ser um pouco difícil porque você saindo em direção à cordilheira, os ventos predominantes ali da cordilheira vêm pela planície e vão em direção ao mar. Então a tendência é que o pedalasse a maior parte contra o vento sempre. Entendi. Então já saiu, já o dia já mostrou assim, ó, vai ser isso aqui, né? Muita chuva e muito vento. E foram quantos dias ou quilômetros ali pedalando? Então, a média é 100 km por dia, média. Alguns dias mais, outros menos, acho que só um dia que eu pedalei menos que isso. Mas 100, cheguei a fazer 150 num dia, 155 carregado. No fim, acabou que eu não peguei tantos dias de vento contra quanto eu imaginei que pegasse. Apesar de que no meio da viagem aconteceu uma situação que eu nunca tinha passado. Mas assim, foram 21 dias de pedal, até o pé da cordilheira. Eu acho que nesses 21 dias eu descansei 2. Então, inteiros? 2 que choveu muito, que eu já estava pedalando uma semana constante. Tem um dia que você tem que parar pra musculatura também, né? Pra relaxar. Pra você sair um pouco da bike e tal, né? E depois que depois desses 21 dias, a pé? Daí você começou a ir a pé. Daí você chega no pé da cordilheira e tem um momento ali que você já não vai mais. Não tem como, né? Até poderia, mas assim, você mais carregaria a bicicleta pra cima da montanha do que qualquer outra coisa. Então não faria sentido, né? Caramba. Daí você tem que entrar daí você subindo... deixa ela ali no pé da cordilheira daí tem várias historinhas aí no meio. Então, porque aí tem as coincidências da viagem de bike, que são interessantíssimas, que sempre acontecem em toda viagem também. Que legal. Então, eu vou pedir pro Evandro passar algumas fotinhas aí pra gente, você vai comentando mais ou menos ali sobre o momento da foto, alguma coisa assim. A gente pegou essas da matéria da Aline, que a gente vai deixar o link também pra quem quiser, pra quem tiver interesse. Legal. Vamos lá. Aí. Aqui. Essa aqui já é no local. Destino. Aqui já é no local. Nossa, bem diferente, né, quando a gente vê assim. Porque aqui tá no verão e não dá pra ter muito uma noção, até porque as proporções eles são gigantescas, sabe? Sim. Essa montanha que eles saíram aqui, por exemplo, né, já vai pros mais de 4.000 metros. Foi por aqui que eles saíram pro Chile, né? Ali é o memorial que os sobreviventes encomendaram aí para os que faleceram lá. Pode passar, Evandro. Aí pedaço da asa do avião. Um dos destroços, né? Eles ficam espalhados assim ou ficam... Eles reuniram meio próximo ali da onde estão os restos dos que ficaram lá, né? Pode passar. Aqui tá os sobreviventes. Eles mandaram fazer essa placa. De um lado tem o nome dos que morreram, do outro dos sobreviventes. Entendi. Porque pra quem não conhece a história, foram 29 sobreviventes do impacto, né, da aeronave. Isso. E depois 16 sobreviventes do tempo que eles ficaram lá. Os que foram morrendo no caminho. Né? Pode passar, Evandro. Lá, aquele monte sosneado lá no fim. Isso aparece direto no filme. Aquele mesmo que tava lá na foto que a gente viu Essa antes, é a vista né? pra Argentina, essa é a vista pro Chile. Né? Então você tá olhando pro oeste e pro leste, né? E aqui são... aqui memorial, é um né? memorial, e fizeram uma cruz de ferro e o pessoal vai depositando ali os seus rosários ali, suas santas, seus... Né?
Aqui é o Vale do Rio Otuel, né? Então, de lá que você vem vindo da última vila. A última vila está a 90 quilômetros do local da queda. Está a 60 quilômetros do pé da cordilheira e mais 30 subindo já a montanha, Sim. né? Então você vem aí pelo Vale do Rio Otuel. Muito lindíssimo. Uma questão, é que eu não sei mesmo. Esse é o local onde eles encontraram o... Não, esse aqui é do lado do Argentino. Ah, entendi. Eu vim de Montevidéu. O Argentina, lá pra trás daquelas montanhas. É isso. Tem mais algum? Ou acabou? Ah, tem. Aí, meu hotel de 5 bilhões de estrelas. Né? Aqui é tudo cobertor? Isso é sela de cavalo. Sela de... Nossa. Esse é o Arriero. Aqui a bicicleta carregada quando eu cheguei na última vila. Essa foi a bike que pesou. Essa é a bike. Eu viajo com ela já desde 2011. Tá comigo. Nossa, e aqui ela tá montada... Tá montada como eu viajo. 100% assim como eu você viajo, viaja. com os alforjes. Aqui é uma mochila para montanha, né? Então as coisas da viagem nos alforjes, a mochila para montanha. Aqui eu sempre carrego umas águas embaixo de uma toalha para ir tendo acesso fácil, além das águas que eu levo aqui. Água, se para cruzar deserto, você tem que ter muita água. Tem mais água aqui dentro sempre. Essencial, aqui né? sempre vai um lanche para ir repondo ali na estrada e tal, uma ferramenta, coisas à mão, né? E você falou que você pegou ali bem no momento que poderia ter nevasca, né? Você pegou algum momento de frio ou foi mais verãozão mesmo, assim? Não, era verão e para onde eu tava, a temperatura estava alta. Eu peguei -2. Ah, ok. É uma temperatura... Não, lá dentro região, é uma temperatura bem alta. E porque eu peguei justamente a última janela antes da... Eu tive muita sorte, na verdade. Quando eu cheguei em El Sosneado, tinha um monte de cavalos ali, os turistas e tal. E aí o dono do restaurante falou, esse grupo, só para te orientar, esse grupo é o último grupo da temporada na montanha. Não tem mais ninguém e não tem mais ninguém planejado para a temporada. Então você está entrando sozinho. Então para mim ao mesmo tempo me assustou um pouco, porque eu pensei, eu vou no final, mas vou encontrar ainda um ou outro grupo na trilha e tal. E de repente eu descobri que não, que eu ia estar sozinho mesmo, que não ia mais ter ninguém na trilha, né? Só ia ter o Fabian, que é o cara que fica no acampamento base para desmontar. Ele leva uns 8 dias para desmontar tudo para trazer o acampamento. Para não ficar lá na intempérie. Então só teria ele no acampamento base, para cima mais ninguém. E foi o que aconteceu. Então foram 21 dias pedalando e quantos dias caminhando? Para entrar na cordilheira e voltar até o avião foram 3. 3. Ok. Então deu 20 e poucos dias aí. 25. 3 ou 4 dias foi somando tudo, acho que deu 4, eu acho. Enfim, deu 24, 25 dias. Isso aí, perfeito. E uma pergunta, assim, depois dessa jornada, imagino que deve ter sido bem intenso, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Teve algo que você trouxe para você depois dessa viagem? Algo que mudou em você? Alguma visão? Enfim, reflexões. Porque é muito tempo sozinho andando e também é muito tempo sozinho pedalando. Como eu estava falando, a viagem de bike ela te proporciona uma série de coisas que só a viagem de bike proporciona. Então, nesse aspecto, você nunca está sozinho. Sim. Né? Algumas coincidências dessa viagem que são importantes. Eu estava a 175 quilômetros de Sosneado, da última vila. Eu parei para comprar fruta. Uma senhorinha que estava vendendo fruta na frente da casa dela, na estrada. Aí ela viu a camiseta do Old Christians, que eu tava com o número 50 atrás com o meu nome e tal. Aí perguntou, né? Aí contei da história. Ela viu a bike carregada, aquela coisa. Aí contei da história e tal. Ela ficou encantadíssima e falou, então você vai parar em Sosneado, você vai conhecer um grande amigo meu. Manda um abraço pra ele. Com certeza você vai conhecer ele, porque ele é o dono do único restaurante que tem na vila lá. E você provavelmente vai parar ali, ou vai comer alguma coisa, vai comprar alguma coisa ali. Tá bom e tal. Ela falou, que dona Ernestina mandou um abraço pra ele. Aí me deu as frutas, não deixou eu pagar e tal, não sei o quê. Tá, fui embora. E quando eu chego lá na vila, em El Sosneado, chamo quem que é o dono tal, né? Seu Miguel aí e tal. Aí falei, dona Ernestina, encontrei na estrada, mandou um abraço pro senhor. Pô, ela é uma amiga da família de muito tempo, quantos anos que a gente não se vê e tal, não sei o que maravilha. Você é meu convidado para jantar. Ah, meu Deus. Aí jantar, e a Argentina nunca se chama para jantar sem um vinho, né? Então é o jantar e o vinho. Tomei a primeira garrafa, o cara, mais uma, quer? Tinha ali uns guias, os últimos guias que tinham descido da montanha, então, os cavaleiros, né? E aí, conversamos ali, jantei, pá, e ele falou, não, amanhã cedo você passa aqui, não sai antes de falar comigo, passa aqui porque eu quero falar com você. Eu, tá bom, acordei cedo, chamei o Miguel, falei, o senhor falou que queria falar comigo, o que é? Ele assina ele fala, esse acampamento que você está indo, eu sou o dono da concessão. E para entrar na montanha tem que pagar, quase toda montanha você tem que pagar uma taxa, né? A taxa tava, acho que era R$200.
Ele falou, você é meu convidado, você não paga. E ainda escreveu lá pro Fabiano, falou, atender o Maurício sem cargo, sem custo. E aí cheguei lá no acampamento base, fui recebido como um rei lá na barraca, só tava eu e o cara. Sim. Barraca refeitório, o cara me tinha, sei lá, 6 tipos de café, 200 tipos de chocolate, o cara tinha fruta de tudo que é tipo, arroz carreteiro. Me serviu uma tábua de frio com 10 tipos de queijo, com um monte de salame, com tudo só do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor ali da cordilheira, sim, né, dos Andes. E, pô, foi assim um momento, assim, pra mim, né, foi a coroação. No dia seguinte, lá no acampamento base, já é o primeiro dia de arranque, aí você dorme lá e depois você vai até o avião, né. Então eu sabia que no dia seguinte eu ia chegar até o avião. E eu gosto de contar essa história aqui, porque eu levei só os equipamentos para sobrevivência, era tudo muito contadinho, a mochila estava bem pesada, não cabia mais nada mesmo. E lá no meu sonho eu falei, pô, o dia que chegar lá eu vou sentar na minha cadeirinha portátil, eu vou abrir um vinho comemorativo e tal. Não tinha vinho, não podia levar, não tinha como. E bem nesse momento que eu estava na minha cadeirinha lá, olhando para as estrelas, para o vale, assim, falei, nossa, cheguei, amanhã eu vou até o avião, correu tudo bem. Né, faltou aquele vinhozinho comemorativo. No que eu tô pensando nisso, bate o Fabiano abre a porta do refeitório e fala, Maurício, você toma um uísque? Olha só. Aí tinha um uísquezinho daqueles garrafinhas de bolso, trouxe pra mim. Pô, era isso. Era isso que faltava. Então, assim, até isso, né? Sim. É muito sobre as pessoas que você conhece ao longo do caminho, né? E que te ajudam. Então, e nesse meio tem outra coincidência no mesmo dia da dona Ernestina. Eu tinha encontrado ela ali, aí mais um pouco para frente, uns 25 quilômetros para frente. Eu tinha furado um pneu, aí para a cidade que eu ia parar não estava muito legal, o posto. Normalmente eu paro andar para tomar um banho, onde eu mantenho mais segurança, enfim, onde eu me sinta confortável. Aquele dia parecia que assim, o lugar para acampar estava muito movimentado, muito dentro da cidade e tal. E eu tinha passado por um hostel uns 5 quilômetros antes, que tinha um lindo, assim, com um campo, assim. Eu falei, pô, eu vou lá naquele hostel, vou voltar. Vou perguntar pro dono se ele me deixa eu colocar a barraca lá e de repente eu pago um banho, um jantar, né? Uma troca ali e tal. Uma contribuição. Quando eu entro pergunto pro Stewart, um americano casado com uma italiana. E ele falou, você tá preocupado com um lugar bom para dormir? Então vem cá. Ele abriu o hostel e falou, fechei a temporada hoje, não tem mais ninguém aqui, pega o melhor quarto, o melhor banheiro, tudo é teu. Me convidou para ficar lá, aí fiquei, e aí me convidou para jantar, e tal, e aí ele perguntou a mesma coisa do Canê, você dorme cedo? Tá? Não, durmo às 2 da manhã e tal. Então, segurei umas 11 horas, meu vizinho que ele trabalha muita noite, a hora que ele terminar ali, ele vem aqui, ele é um entusiasta dessa história, acho que ele vai ficar bem animado de conversar com você. Eu falei, legal, tal. Chega o cara fica encantado que eu saí da casa do Canê, eu mostrei o vídeo, tudo, ele ficou maravilhado, porque ele já foi umas 10 vezes, até avião a cavalo, sei lá. Caramba! E o pessoal da região ali conhece muito a história, é uma história marcante para todo mundo ali de Mendoza, né? De Malargue, ali da região onde foi o acidente. Marcou muito, né? E aí, a gente conversando, ele perguntou, como é que você vai fazer com a tua bicicleta quando você chegar lá, né? Aí eu falei, a única coisa que eu não resolvi na viagem ainda é isso, porque eu vou ter que deixar lá atrás uma pedra, e lá no meio do nada, eu vou entrar andando. Lá tem o último rancho do arrieiro lá, eu conheço o dono. Todo mundo. Daí eu falei, mas como é que eu falaria com ele? Tá, digo que te conheci. Não, vamos ligar pra ele agora. Ele pegou o celular. Tem sinal? No Viva Voz e falou, Oswaldo Arage. Falou, Oswaldo, tô aqui com um cara assim que saiu da casa do Canessa, pá. Falou, não, manda ele deixar a bicicleta com meus filhos lá no rancho, que é aquela foto que você viu da barraca no rancho deles. Aquele ali é o último acampamento humano antes da cordilheira, são aqueles arrieiros que ficam ali, né? Era o último lugar que você poderia deixar. E ali eram os filhos dele, tava o Nico e o Vicente, filhos do Oswaldo Arage, que eles levam os sobreviventes, inclusive, esse pessoal que leva os sobreviventes quando eles vão com os familiares dele, com os netos, são eles que são os guias oficiais ali, os que conhecem a montanha. Né? Conhecidos por isso, né? Daí fiquei num lugar ali totalmente National Geographic, os caras fazendo pão caseiro pra mim, assado, e eu acompanhei a lida dos animais de manhã, às 6 horas da manhã ali, bem, aquelas coisas bem tradicional, né? Bem assim, revista National Geographic. Sim. E aí também foi muito bom, porque eu estava com a maior tranquilidade do mundo para deixar minha bicicleta. Sim. Eu pude deixar minha barraca, porque como eu sabia que eu teria todo o acampamento base à minha disposição, a Amanda do Miguel lá do Sosneado, eu podia entrar com muito menos coisa, então eu pude deixar muita coisa, entrar um pouco mais leve. Aproveitar melhor o momento. Né? Entrar um pouco mais leve, porque eu sabia que eu já tinha uma barraca refeitória, que eu teria uma barraca para mim no acampamento base. Então foi tudo... O final da viagem foi tudo fechando, assim, até o grande finale, assim, foi... Que legal. Que é a viagem de bike proporciona isso. Mas nem eu não imaginei que iam ocorrer tantas coincidências que fosse me levar a encontrar esse pessoal. Favoráveis, né? Até lá no final. Foi afunilando de uma maneira, assim, que... Surpreendente.
Parece um filme mesmo. A gente espera sempre isso na viagem de bicicleta, mas eu não saí com essa expectativa, justamente porque... Você nunca sabe, né? Porque a viagem da Patagônia tinha acontecido muita coisa, foram 4.000 quilômetros, até a maior colônia de pinguim fora da Antártida lá, então... Aí eu já falei, não vou esperando que vai acontecer tudo de novo, é outra viagem, de repente não vai acontecer nada. Não, outras pessoas, outro povo. Aconteceu mais coisa que significante ainda, então... Que legal. É bem, bem legal. E agora você tá, então, transformando essa história num livro, né, suas memórias. Conta pra gente um pouquinho. Demora para escrever, eu sempre procuro escrever assim com um pouco de tempo depois, porque quando você volta, apesar de estar tudo muito fresco na tua cabeça, você quer colocar muita coisa, então assim, quando você vai se afastando um pouco dessa história, você vai pegando mais o que é mais relevante mesmo, já vai acabando fazendo um livro mais, vamos dizer, mais consistente, não tão longo, não tão curto também, mas um livro honesto, né? E você é o editor, né? Então você tem todo esse... tem a bagagem, né? E também eu sou muito chato com a escrita, então para escrever um capítulo eu jogo fora 10, né? Então assim, demora. Tá na metade esse livro, tá se desenrolando, assim, o encaixe dele tá se desenrolando, mas eu prefiro fazer com calma. O da Patagônia tem 330 páginas, eu comecei a escrever 4 anos depois da viagem. Caramba. Não, 3 anos depois da viagem. É bastante tempo. Né? 3 anos depois da viagem e levei 1 ano escrevendo. Esse eu já tô há mais de ano escrevendo, mas a viagem já faz 2 anos, comecei a escrever mais de 1 ano e tá na metade. Já tá avançando bem, então comparado, claro que também tem o trabalho e tal, né? E já como eu trabalho também editando livro, eu leio muito, então chega uma hora que não dá para escrever com a vista cansada. Tem que ser no seu tempo, no sábado, no domingo, uma noite que tá mais tranquila. E uma leitura muito crítica, né, para quem já tem esse... Sim. Então a régua é um pouco mais lá em cima. E o pessoal gostou muito do livro da Patagônia, esgotou a primeira edição, estamos tentando fazer uma segunda aí, mas eu tenho esse público que tá louco para ver o segundo e também não posso cair a qualidade ali, né? Sim. Então, mas que legal, acho que é isso, Maurício. Acho que eu ficaria aqui falando muito mais, até porque vai ter o Oscar agora domingo, né? Então também eu vou estar torcendo com certeza aí para as categorias que eles vão estar por lá, o Canesso, o Nando Parrado, os seus sobreviventes vão estar pela área lá junto com os atores lá. Sim, eu espero aí que ganhe em melhor filme estrangeiro, em maquiagem também seria muito bacana, porque a maquiagem é um desafio, né, para esse tipo de filme. E é forte no filme, né? É forte. Então, muito obrigada. Vou deixar um espaço aqui agora para você falar suas redes, para quem quiser te procurar, para quem tiver interesse no seu outro livro, quem também tiver interesse em acompanhar para esperar esse livro também sair, pode ficar à vontade. Pode acompanhar eu só tenho de rede mesmo ativo, acho que o Instagram, tem o Facebook também, mas eu posto as coisas no Instagram ali, mal.decker, meu sobrenome. A gente vai deixar aqui na tela. Maurício.decker, pode entrar em contato para se quiser, enfim, conversar, quiser livro, quiser... Conhecer, quiser dica, eu sempre gosto, o ciclo Viajantes vem às vezes perguntar para mim, sempre sou aberto a dar as manhas aí de viagem, que tem uma cancha boa já há bastante tempo, né, de ciclo viagem, e acampamento em montanha também. Alguém já falou assim, queria fazer essa mesma viagem? Queria fazer isso também? Alguém já trouxe essa ideia? Várias, eu tive agora ali no Melhor da Noite, na Band, com o Zeca Camargo e a Glenda Kozlov, que a Glenda falou ali, no programa ao vivo, uma sexta-noite, ela falou que ela estava bolando a viagem na mesma época, mas ela acabou não tendo coragem uma mulher sozinha, aquela coisa. Eu penso nisso ela também. Ela ia com uma amiga, eu acho, não sei, e acabaram desistindo da ideia. Mas tem algumas pessoas. Vai muita gente lá, né? Todo ano vai muita gente. Vai com grupos a cavalo, com guias, com médico, com cozinheiro, com toda uma logística. A pé mesmo, solito, assim. Não sei, né? Acho que tem malucos que fazem, né? Estamos com um aqui. Mas é isso, Maurício. Muito obrigada pela participação de hoje. Tá a agenda bem cheia, né? Porque essa história é muito interessante mesmo. Espero que você consiga contar ela aí em muitos lugares. Segunda eu tô indo gravar com o Band Sport Clube. Chique. Muito legal, muito legal. Então, obrigada mais uma vez, tá? Então é isso, pessoal. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar um gostei. Comenta o que você achou do episódio, quais outras personalidades curitibanas ou quais outros assuntos você acha interessante a gente trazer aqui. E não esquece de se inscrever no canal e também seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais, @BemParaná, tá? Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.